Você já apresentou muitos projetos, sim, projetos importantes para a nossa comunidade, para o nosso município, que abrange até a região dos Inhamuns. Como é que você tem sentido a sua participação nesse pouco tempo que você está na Câmara Municipal de Tauá, vereador? Eurico, nós sabemos da nossa dificuldade em relação a aprovar os projetos. Porque por mais que nós queiramos, não queiramos, ali é uma casa política, eminentemente uma casa legislativa, e ela é uma casa eminentemente política. Só que se nós observar a Câmara Municipal de hoje, ela já sofreu alguns avanços das últimas 2 décadas. Nós estamos ali na Câmara com 5 vereadores de oposição. E temos ali, lógico, a grande base com 10 vereadores da situação, e que nos leva muitas vezes a apresentar programas de interesse da sociedade e muitas vezes não passar. Porque ali a Câmara ela tem o seu pensamento político, principalmente eu vejo a vontade dos vereadores votar, mas vem os pareceres das comissões, como muitas vezes o líder do PSD na Câmara, que é o maior partido, disse que votaria conforme viesse os pareceres por parte das comissões, e muitas vezes esses pareceres, na nossa visão e na visão de vereadores, como é o caso do líder da oposição, o vereador Fulvio, que tem seus pareceres, coloca seus pareceres favoráveis e depois tem seus pareceres derrotados, mostra que os projetos são constitucionais. E eu comecei a observar, do projeto que a gente apresentou essa semana, alguns projetos que foram votados do ano de 2017 a 2020. E por coincidência, temos aí pareceres muito igual aos pareceres que são dados ao contrário hoje, e que isso que a gente tem que ter isso com muita sabedoria e apresentar, não deixar de apresentar, porque são projetos que vão diretamente ao interesse da sociedade e do desenvolvimento do nosso município. Bom, esses são entendimentos, né, de vereadores que fazem aquela casa, que esses pareceres que você está falando, que são comissões, né, e porque sempre são inconstitucionais, segundo o líder da prefeita na Câmara Municipal, no ponto de vista do vereador Raimundo Holanda. Eles usam um argumento que setor legislativo não é para gerar projeto que possa gerar despesa para o executivo. Mas se a gente for observar, quem aprova a lei orçamentária do ano seguinte do município é a Câmara. Então o projeto que você implanta ali dentro da Câmara é só ter ali o cuidado e a lembrança de pegar esses projetos que já são fixos, que são de interesse permanente da sociedade, e encaminhar recursos para que seja aprovado no ano seguinte. Mas vou citar um exemplo de um projeto que foi o projeto do Banco de Cadeira de Roda, que não gera 1 centavo de despesa. Também foi derrotada com o mesmo argumento, e aí passou a gente imaginar que realmente ali tem um posicionamento político. O último projeto que nós apresentamos na Câmara, que era o aumento do alvará de construção por parte do município, que seja estendido esse aumento para as pessoas que foram atingidas pela pandemia de 2020 a 2021, não gera nem 1 centavo de despesa. Pode perder um pouco ali em relação à receita, porque será contemplado por outras partes. E que isso só vai atender por quê? Porque a pessoa, para poder começar uma construção, por mais maior que seria o prazo, ela já tirou o valor, já foi recolhido o valor ali na fonte, no momento do primeiro alvará. A gente só pensa porque as pessoas mais humildes muitas vezes não conseguem concluir uma obra em 2 anos, e muitas vezes ele tem que tirar de novo aquele alvará com 2 anos para poder continuar a sua obra, onde sei lá, poderia de repente fechar a sua casa, fazer um banheiro, conforme seja, porque sabe que as pessoas, principalmente as mais humildes nesse momento, e principalmente aquelas pessoas que perderam muita receita durante a pandemia, são as que são mais afetadas. Pronto, ainda dando continuidade, falando de projetos, você apresentou na última sessão do Legislativo Municipal, ou seja, 14ª sessão do primeiro período legislativo, um projeto que para mim e para o povo de Tauá é de grande relevância, porque abrange ao homem do campo, e o homem do campo é necessitado e precisa de muito apoio. Seria o projeto de horas de trator. Não já existe um projeto na Câmara Municipal de horas de trator, ou Raimundo Holanda? O Hora de Trator, ele aconteceu na época da gestão do prefeito João da Luz, como programa. Perfeito. Programa. E o prefeito Carlos Windes, quando entrou na época, o secretário argentino, também foi aquele programa. O programa que eu mando uma nota para a Câmara aprovando aquele recurso daquele projeto desse ano, por exemplo. O projeto ele já é uma visão permanente, digamos que todos os anos, quando você for fazer a lei orçamentária do ano seguinte, ele já fica aquele valor destinado ao programa Hora de Trator.
Então o municipal é muito importante, principalmente nesse momento que a agricultura e a pecuária têm um grande avanço no Brasil e no mundo, porque está precisando bastante de alimento, depois, principalmente dessa pandemia. Então o município muitas vezes não chega muitas vezes com um benefício direto. Um programador de trator, quando você coloca ele naquela propriedade, ali você já vai ter um técnico que vai estar acompanhando esse programa e já vai dar outros tipos de assistência para poder gerir a propriedade. Então esse ano a gente está vendo aí o preço dos alimentos que são voltados principalmente para a alimentação humana, como para a alimentação de pessoas, como dos animais, muito caro. E é uma forma de você incentivar cada vez mais aquela pessoa que planta 2 hectares, plantar 5, porque a nossa ideia lá é que seja disponibilizado, dependendo do produtor, até 3 horas de trator, para que essa pessoa participe, que depois que ele recebeu lá 3 horas, ele devolva lá em forma de comodato, um saco daquele ingrediente para aquela associação daquela comunidade, para fazer o seu banco de sementes, seu banco de ração, para que as pessoas se mobilizem, se motivem a se organizar na própria comunidade. Então, aquele produtor que só vai receber 1 hora, como é tão pouco e ele vai ter que produzir muitas vezes de forma mais sacrificada, não tem que devolver nada. Então é uma forma de a gente colocar no município, o município de Itauá hoje, que tem um volume milionário de muito recurso, inclusive para a área de agricultura e pecuária, de pegar esse dinheiro e que ele vá direcionado para que chegue e que fique o benefício na propriedade, na roça, no benefício daquele produtor que muito precisa nesse momento.